Bom, pessoal, vamos lá. Eh, eu acho que, né, todo mundo está com um problema aqui para poder criar um ambiente, com o Docker Compose, né, lá no Play with Docker, né. E aí o que eu percebi, né, depois de vários testes, é que parece que existe um problema, na parte de rede do Docker Compose que está instalado lá no Play with Docker. E aí, por isso, os containers não conseguem conversar entre si. Então, a gente roda lá no nosso exemplo o WordPress com um banco de dados, eles não conseguem conversar entre eles, né? Na verdade, eles até conseguem se enxergar, o problema está na resolução de nomes. Então, ele não consegue, o container do WordPress não consegue enxergar o container do banco de dados, por exemplo, como DB, né? E como os IPs que o Docker oferece para os containers são IPs dinâmicos, cada hora é um IP diferente, a gente não consegue mapear pelo IP também. Resumindo, a gente não consegue estabelecer de uma forma simples uma comunicação entre dois containers lá. Então vocês vão ter problema também para fazer o trabalho. E aí a alternativa a isso é instalar o Docker ou localmente na máquina de vocês, ou se vocês não quiserem instalar localmente o Docker, uma alternativa é criar uma máquina virtual na Azure e aí instalar o Docker lá. E é isso que eu vou mostrar agora no vídeo para vocês. Na verdade, isso até antecipa uma das primeiras atividades que a gente vai ter que fazer valendo nota para C3, né? Que é criar alguns recursos na Azure. E um deles é uma máquina virtual. Então a gente já vai fazer isso, só que a gente já vai aproveitar nela instalar o Docker Compose, vou mostrar aqui no vídeo para vocês. E aí vocês vão ver que lá, o mesmo arquivo de configuração que não rodava no Docker Compose no Play with Docker roda nessa VM lá. Então vamos fazer isso. Para vocês acessarem, terem acesso ao portal da Azure, tem lá no AVA um documento chamado Azure Aluno, se eu não me engano, que é um PDF, com um passo a passo de como vocês criarem uma conta lá. Né? Existe um convênio aí da Faesa com a Microsoft, vocês conseguem criar essa conta lá, e aí vocês passam a ter acesso. Uma vez que vocês tenham criado a conta, passado por todos os passos, vocês vão ter um crédito, se eu não me engano, de $100 para ser utilizado lá na Azure para criar esse recurso. Apesar de que boa parte dos recursos a gente não vai usar quase nada de gastar quase nada desse crédito, né? Uma vez que vocês tenham se cadastrado lá, para poder acessar é sempre portal.azure.com. Botou portal.azure.com, vai entrar aqui para você se autenticar. Eu vou usar minha conta aqui de professor, aqui da FAESA, né? Deixa eu entrar com os dados aqui. Acho que pelo menos para professor precisa de autenticação de duplo fator aqui, né? Eu tenho que usar o celular. Acho que para aluno, não sei se tem isso, acho que não, né? É o mesmo jeito que vocês estão acostumados a mesma usuário e senha aí que vocês estão acostumados a utilizar no portal do aluno, no e-mail, essas coisas. Bom, eu já tenho muita coisa criada aqui. Para vocês provavelmente não vão ter nada disso. O que a gente vai fazer para criar uma máquina virtual? É, a gente vai vir aqui. Eu vou focar especificamente na criação de máquinas virtuais. Depois eu tenho uns vídeos, a gente vai ter uma aula, vou mostrar para vocês isso aqui direitinho e tal, e a gente vai ver isso com mais cuidado. Mas aqui especificamente eu vou mandar criar um. Eu posso vir em criar um recurso ou posso escrever aqui, ó, máquina, máquinas virtuais. Tá aqui, ó, apareceu, máquinas virtuais. Clicou aqui em máquinas virtuais. Eu tenho algumas já criadas, mas para quem não tem, não vai aparecer nenhuma. Mas tem sempre esse criar aqui do lado. Vou mandar criar uma máquina virtual do Azure. Então, cliquei aqui, criar máquina virtual da Azure. Vai ser criada agora aqui uma máquina virtual da Azure. Eu vou ter que botar alguns dados para ela. Né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um grupo de recursos. Né? Um grupo de recursos é um grupo onde todos os recursos que eu vou criar, no caso, por enquanto, só a máquina virtual, mas podia criar um banco de dados, o que quer que seja. A gente coloca tudo num grupo de recursos, porque depois, se eu quiser remover todos os recursos que eu criei, é só eu vir aqui e mandar remover o grupo de recursos, que ele remove tudo que tem lá dentro. Vou criar um novo, vou chamar aqui de teste. Vocês podem chamar de Faesa, sistema distribuídos, Docker, sei lá, o que vocês quiserem. Vou chamar minha máquina virtual aqui de, sei lá, vou chamar de teste também, tudo teste aqui. Região, você escolhe onde que a máquina virtual vai ser criada. Essas contas que a gente tem gratuitas, elas às vezes têm limitações de que máquina virtual você consegue criar onde, né? Então, assim, eu tenho tido sucesso em criar coisas ou na Índia ou na Austrália. Então, vou escolher aqui Austrália East, por exemplo, ver se eu consigo criar lá uma máquina virtual. Escolhi aqui. Vou deixar aqui
um Ubuntu Server, então escolham esse, o Ubuntu Server aqui, é Linux, porque o Docker, né, roda melhor em Linux, como a gente já falou. Então, Ubuntu Server, se não estiver aparecendo aqui para vocês, só clicar aqui, ele vai estar aqui, as máquinas. Então, coloquem aí, o Ubuntu Server. E aqui eu preciso mudar qual a máquina que eu vou utilizar para poder para poder rodar. Ó, e aqui eu já tenho um monte de máquina criada, eu já atingi o meu limite de máquinas, pelo menos nessa região da Austrália. Então vou mudar aqui de região. Para vocês não vão ter esse problema. Então, vou mostrar para vocês. Vou ver se na Índia Central eu consigo criar. Aqui eu tenho cota ainda. Então aqui, ó, o tamanho que a gente vai usar é esse Standard B2. É um tamanho bom, de máquina bom. Tem duas vCPUs, 4 gigas. Provavelmente ela não vai aparecer para vocês aqui, é porque eu já usei ela várias vezes. Se não aparecer, é só clicar aqui em ver todos os tamanhos. Clica em ver todos os tamanhos, ó. E aí escolhe aqui nessa B2. Se não aparecer aqui nos mais usados pelos usuários você vem aqui na série B. Ó, série B aqui. Deve ter aqui para mim não está aparecendo aqui porque está aparecendo aqui em cima. Então é essa que a gente vai usar. B2S. Ó, B2S, ela custa aqui R$ 166 por mês. Tem uma mais barata, de 41, mas ela tem só uma vCPU, tem só 1 GB de RAM. É pouco para o que a gente vai fazer. Então vou botar essa B2S, só clicar aqui, clicar em selecionar. Beleza? Mais aqui embaixo, os cuidados que a gente tem que ter. A autenticação tem que ser por senha. Então eu vou criar um usuário. Meu usuário eu vou chamar de Rafael. Minha senha eu vou botar faesa, arroba 123456. Faesa com F maiúsculo eu botei. Faesa, arroba 123456. Botei essa senha só porque tem que ter caractere maiúsculo, minúsculo, um monte de coisa. Regras de portas de entrada. Tá aqui, portas de entrada públicas. Eu vou permitir todas as portas, tem que permitir SSH, que é o que eu uso para acessar a máquina lá. Se eu quiser facilitar a minha vida, eu posso botar também o HTTP aqui, a porta 80. Vai ajudar. Já deixo isso criado aqui. Beleza? Então, seleciono aqui também a porta 80. Vou aqui avançar para o próximo item. De discos eu não vou ter que mexer em nada em disco. Eu vou ter que mexer em rede. Então, vou clicar aqui para em rede. O que eu vou mexer aqui em rede? Eu vou ter que criar um IP público. Para eu conseguir acessar essa máquina, eu preciso de um IP público. Eu preciso que ela seja acessível pela internet. Então, aqui não vai ter nenhum IP público, eu tenho que criar um novo. Ó. Criar um novo IP público. Então, mandei criar um novo. Vai aparecer a opção aqui do lado. Eu não preciso fazer nada aqui. É só dar um OK. E pronto, ele vai criar um IP público para minha máquina. E aí o que eu vou botar aqui é esse aqui, ó, excluir o IP público e a NIC é, né, Network Interface Card, a placa de rede, quando a VM for excluída. Clica nisso aqui também, que é importante. Para quando você destruir a máquina, destruir a placa de rede também. E eu vou clicar aqui agora em revisar e criar, pronto. Minha máquina virtual está criada. Na verdade, demora uns minutinhos para criar ela. Ela vai vir aqui, vai dizer qual é o custo. Lá o custo era por mês, mas a máquina ela só é cobrada quando a gente realmente está usando ela. Se ela estiver desligada, não é cobrada. Então aqui dá um valor por hora, porque é 22, 23 centavos praticamente por hora. Vou mandar criar aqui a máquina. Ela vai demorar uns minutos criando. Vou dar um pause aqui no vídeo. Daqui a um minutinho a gente volta quando ela já estiver criada, tá bom? Ela vai ficar aqui, ó, inicializando a implantação. Enquanto ela está criando, eu posso até ir fazendo outras coisas na Azure se eu quiser. Eu não tenho nada para fazer. Mas ela fica aqui nessa notificação, fica dizendo que a implantação ainda está acontecendo. Tá? Vou dar um pause aqui e volto daqui a pouco quando a máquina estiver criada. Bom, vamos lá. Então, a máquina foi criada, implantação concluída. Eu vou clicar aqui para ir no recurso, ir para o recurso. Eu vou para a máquina virtual. Para que ir para a máquina virtual? Porque aqui eu consigo ver que a máquina está criada e eu consigo ver o endereço IP que foi dado para ela. Esse aqui. Dado esse endereço IP, eu agora vou acessar esse endereço IP utilizando um SSH. Eu posso abrir uma linha de comando aqui, ou então eu posso clicar aqui, ó, nesse que é um Cloud Shell, é um shell mais fácil aqui, não precisa abrir linha de comando nem nada, eu clico aqui no shell, deixo ele abrir, espero só um minutinho que ele vai criar um shell aqui para mim. Shell aqui.
Solicitando, demorou um minutinho, mas tá indo. Eu gosto de botar ele maior aqui, posso até maximizar totalmente se eu quiser, mas aqui já fica um tamanho bom que eu posso baixar, olhar ali em cima. Então. Deixa eu deixar aqui só para a gente poder ver qual é o endereço IP, que é esse aqui. Se eu clicar nisso aqui, eu copio o endereço IP, tá? Lembre que no meu caso eu criei um usuário chamado Rafael e a senha faz lá. Então, aqui. Aqui agora eu vou dar o comando aqui, ssh Rafael, arroba, é sempre assim, ssh, o nome do usuário, arroba a máquina, o endereço da máquina, que é esse aqui, né? Ó, vou copiar aqui e vou colar ele aqui, pronto. Vou dar um enter aqui. Ele está entrando na máquina. Ele pergunta, ó, é essa máquina aqui, tem certeza? Põe o yes, dou enter. E ele vai pedir a senha. A senha eu vou digitar, não vai aparecer caractere nenhum, tá? Então parece que você não está digitando nada, mas você está. Se eu tiver acertado a senha, se eu não tiver digitado nada errado, ele vai entrar. Opa, entrou no servidor aqui. Beleza? Entrou aqui no servidor. Eu vou agora eu vou executar o comando para poder instalar o Docker. Esse comando eu vou deixar lá no Ava também, para vocês copiarem, colarem, não precisarem pausar aqui para poder pegar. Mas o comando é esse aqui, ó. Eu copiei e colei de um lugar também. É esse aqui, que ele vai fazer, ele vai baixar aqui, ele vai baixar o script de instalação do Docker e vai executar esse script. Ah, desculpa, antes de eu fazer isso aqui, eu tenho que virar administrador. Vou dar sudo sumenos, sudo espaço sumenos para virar administrador. Virei administrador. Agora sim, eu vou dar o comando de instalação do Docker, né? Que é esse aqui, ó. Isso aqui, IPSH. Isso aqui eu vou baixar e vou executar a instalação do Docker. Ele vai instalar o Docker aqui direitinho para mim. No final eu vou ter um Docker instalado que pode ser executado, beleza? Demora um minutinho aí. Ele vai instalar o Docker, vai ter o Docker funcional aqui para mim, né? Eu vou poder rodar igual eu rodava lá no Play with Docker. Um pouquinho de mais de trabalho. A vantagem é que a máquina não se desliga daqui a 4 horas. Então tudo que eu fizer aqui vai ficar aqui o tempo todo até eu resolver destruir a máquina. Agora uns minutinhos aí para instalar. Do mesmo jeito que antes, eu vou dar um pause no vídeo aqui só quando tiver instalado a gente volta aqui. Pronto, foi rápido até. Meu pause aqui foi muito pequeno. Se eu quiser ter certeza de que o Docker está rodando, eu posso rodar aquele comando que a gente fez, Docker container run, Docker container run, o hello world, né? Lembram que é só para a gente ver se está ok a instalação? Ele não achou localmente, está baixando a imagem, opa, rodou aqui. Ficou bem ruim essa minha imagem aqui em cima do cursor aqui, né? Mas pelo menos o cursor está aqui um pouquinho por baixo, dá para a gente ver, né? Desculpem aí. Eu não sei se nesse momento, até se eu diminuir aqui o tamanho da tela, vai mudar alguma coisa. Não dá certo. Então vamos fazer aqui, deixar aqui assim mesmo. Então vamos lá. Agora para eu poder rodar um Docker Compose, eu vou ter que editar o arquivo, criar o arquivo com dockercompose.yml. Para criar um arquivo aqui, eu tenho duas opções. Eu não tenho aquele editor gráfico que eu tinha no Play with Docker. Então eu tenho duas opções aqui. Eu posso usar o Vim. O Vim é um editor bem difícil de mexer para quem não está acostumado. Ou eu posso usar o Nano. O Nano é um pouco mais fácil. Eu vou usar o Nano aqui. Eu vou criar Nano e o nome do arquivo. No meu caso, docker-compose.yml. O Nano é um arquivinho, é um editorzinho de texto aqui. Agora eu posso sair digitando. Ou então, se eu tiver o arquivo num Notepad ou de algum lugar, eu copio e colo. Eu tenho ele aqui, o arquivo do Docker Compose, eu vou copiar ele aqui e vou simplesmente colar. Clicar com o botão direito do mouse e mandar colar aqui. Está pronto aí meu arquivo. Ou posso digitar simplesmente.
meu arquivo do Docker Compose. É o Docker Compose que a gente viu lá, tal qual, tá certo? Tem na documentação, tem lá no documento nosso. O WordPress aqui, ele depende do DB, que é o banco de dados. Aqui a diferença é só que eu estou exportando a porta 8080, em vez de 80, da porta 80 externo para a porta 80 de dentro do container. Eu estou botando aqui 80 porque vocês lembram que eu permiti conexão para essa máquina virtual na porta 22 e na porta 80 também. Então, estou exportando a porta 80. Ele está criando tudo. Isso aqui não tinha funcionado lá no Play with Docker. Vamos ver se aqui funciona. Como é que eu faço aqui? Tem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ele tem todas as instruções do como é que você trata o arquivo. E aí tem aqui ó, um circunflexo O para write out, para escrever o arquivo. Isso quer dizer Ctrl O. Então, se eu der um Ctrl O aqui, ele vai escrever o arquivo. Ele fala, é nesse arquivo com esse nome mesmo que você quer? Se sim, é só dar um Enter. Dei um Enter, pronto. E aqui está dizendo, ó, no cantinho aqui está dizendo que o Ctrl X é para sair. Então, depois que eu salvei, com Ctrl O, deu um Ctrl X para sair. E agora, para rodar, eu posso instalar o Docker Compose, mas o Docker já vem com o Docker Compose hoje em dia. Eu não tinha falado isso com vocês, mas é o Docker Compose. Ao invés de dar Docker traz Compose, eu só dou Docker Compose. E aqui eu vou dar um app para poder rodar ele, né? Então vamos lá. Ó, ele está baixando o banco de dados, está baixando o WordPress, está botando tudo para funcionar. Mais prático a gente usar assim, né? Só instala o Docker, dá um Docker, espaço, Compose. E vamos embora. Já baixou tudo, está só extraindo. Lembrando, a primeira vez que ele executa uma imagem, ele demora um pouquinho mais, porque ele tem que baixar a imagem, ele extrai a imagem que ela vem compactada e tudo. Na segunda vez que eu rodar todo esse processo que está até agora aí, ela não vai acontecer mais, porque ele já está. Essas duas imagens vão estar armazenadas na minha máquina local. Então ele está acabando aqui de ajustar, pronto, já está executando. E aí, se tudo funcionar, eu vou conseguir acessar o WordPress com o banco de dados. Essa é uma boa saída se você não quiser instalar Você pode instalar o WordPress na sua máquina. O WordPress não, desculpa. O Docker na sua máquina. Se não quiser, você pode fazer desse jeito que eu fiz aqui. E aí depois, olha só, vou diminuir aqui. Já deve estar rodando. E aí como é que eu faço para testar? Eu vou acessar esse endereço IP aqui na porta 80. Copiar esse endereço IP. Vem no meu navegador aqui, vou abrir outra aba. Vou colocar aqui, ó, HTTP, não é HTTPS, é HTTP, dois pontos, barra, barra, o endereço. Posso botar 2.80? Nem preciso, porque a porta é a porta 80. Opa, eu estou usando a máquina da Petrobras, que bloqueia isso aqui. Mas está funcionando. Pô, como é que eu vou mostrar para vocês que está funcionando, né? Olha que sacanagem. Vamos ver aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês de um outro jeito. Eu vou criar rapidinho aqui uma máquina virtual Windows, porque esse é meu computador aqui que eu estou usando, ele é cheio de bloqueios. Eu vou criar uma máquina virtual Windows rapidinho, vou entrar nela e nela eu vou conseguir acessar. Vou dar um pause no vídeo aqui e eu mostro para vocês, tá? Isso aí é problemas de quem está fazendo ao vivo. Bom, vamos lá pessoal, voltei aqui só para a gente testar do ponto que estava, né? Então tá rodando aqui o Docker Compose e eu agora estou aqui nessa outra aba, eu estou com uma máquina aqui para poder acessar. Então vou pegar aqui o endereço que eu esqueci de pegar. Esse endereço aqui é o endereço da máquina onde está rodando o Docker, né? O Docker Compose. Peguei aqui, está rodando na porta 80, que foi onde a gente mapeou. Então vou vir aqui http dois pontos barra barra, opa, dois pontos, cadê? Ixi, problema de teclado aqui. Esse cara aqui, ó. Esse endereço aqui, ó, 197, não é isso? Opa, já deu aqui um monte de coisa no log aqui que está sendo acessado. Aí, já entrei aqui, ó, no WordPress, funcionando direitinho. Vou escolher aqui, sei lá, português, por exemplo, do Brasil. Mando continuar. É a primeira vez, né, que está rodando o WordPress, ele acaba a instalação. Teste, opa, título do site, vou botar aqui, teste do Rafael, usuário Rafael, senha eu vou botar a mesma que eu estava botando antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para testar mesmo. Meu e-mail. E vamos acabar a instalação aqui do WordPress, ele vai deixar tudo lá bonitinho, rodando, pronto. Quer dizer, tá rodando já o WordPress, né? Direitinho. Aqui se eu botar Rafael, o usuário que eu criei, já sei endereço de e-mail, mas Rafael.
ifaesa@1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ó, já estou acertando o WordPress que está rodando no meu Docker Compose lá. Direitinho, bonitinho, funcionando, que a gente não tinha conseguido fazer funcionar, porque a parte de rede não estava funcionando, a parte de resolução de nomes lá, e não permitia que os containers executassem. Então vocês podem fazer desse jeito que eu fiz, só que em vez de rodar o WordPress, obviamente vocês vão executar um container PHP com a aplicação de vocês, né? Tá certo? Beleza, então, com a aplicação de vocês não, com a aplicação PHP que eu disponibilizei, né? Banco de dados MySQL, um outro container para o PHP MyAdmin e um outro container para o Portainer.io. Tudo isso, todos esses 4 containers têm que estar configurados lá no dockercompose.yml. Beleza? Valeu então, pessoal. Falou. Ah, um outro detalhe que eu esqueci antes, eu falei beleza, mas esqueci uma coisa importantíssima. Para evitar cobrança, sempre que você tiver, acabou de trabalhar, porém, parei aqui, acabei os testes, não quero fazer mais nada. Beleza. Tô aqui, tô saindo só para ele parar os containers bonitinho, dou um Ctrl C, né? Ele para. E a máquina virtual, vou parar a máquina virtual. Porque se eu não parar, ela continua sendo cobrada. Então vou vir aqui, parar a máquina virtual. Sim, quero parar. Ele vai parar a máquina virtual aqui. Assim que ela para de ser cobrada. Beleza? Para não ficar gastando crédito à toa. Falou então, pessoal. Valeu.